Amós, capítulo 5, versículo 4. Vamos ficar somente neste texto hoje. Vamos partir daqui. Amós, capítulo 5, versículo 4. E aí pode deixar o texto aí até o final. Diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Amém. Pai querido, nós oramos ao Senhor nesta hora, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós nos colocamos aqui em Tua presença, porque o Senhor é aquele que opera, o Senhor é aquele que conhece a nossa estrutura. Ele lembra de que somos pó. Senhor, que o Senhor de uma maneira tremenda fale à Tua igreja, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Não o que queremos, mas o que necessitamos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus nesse texto é uma palavra clara, específica, mas ela está dizendo, o próprio Senhor está dizendo: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. E quando a gente olha para esse tempo aqui de Israel, da época de Amós, nós vemos que Israel estava disperso, que Israel não estava seguindo os preceitos do Senhor, as ordenanças do Senhor, e agora o Senhor está advertindo, e o Senhor então, numa mensagem muito clara, diz: buscai-me e vivei. Nós estamos vivendo tempos difíceis, em que precisamos buscar a face do Senhor. Nós vivemos um tempo em que não temos tempo, e foi ministrado aqui há pouco tempo sobre a mordomia do tempo. Queridos, nós precisamos ter tempo para Deus, precisamos ter tempo para nós, precisamos de tempo para ter comunhão. E a palavra de Deus específica diz: buscai-me e vivei. Porque quando eu e você buscamos a presença do Senhor, nós recebemos, nós somos cheios. Como aquele que busca, ele acha, ele encontra. E o Senhor está dizendo nesta noite: buscai-me e vivei. Nós precisamos da presença de Deus, da unção de Deus, dessa presença tremenda em nossas vidas, para que tenhamos vida e vida em abundância. Foi o que Jesus nos prometeu. Jesus nos prometeu vida e vida abundante. Mas nós precisamos buscar o Senhor. A palavra de Deus em Ezequiel capítulo 18, versículo 32 diz: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. O que é que Deus está dizendo aqui? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer naquele que morre. Mas o Senhor está dizendo: convertei-vos, pois, e vivei. Nós precisamos de vida, e vida abundante. Há pouco tempo eu conversando com um cidadão, ele tem um ódio mortal de uma outra pessoa, ódio mortal. E esta pessoa, a quem esse homem odeia tanto, me procurou e disse: eu quero ver fulano. E eu o levei na casa do fulano e fiquei entre eles. E aquele que é odiado estendeu a mão e disse: eu vim aqui, meu irmão, porque você é meu irmão e eu quero ter paz contigo. E aquele homem recusou a perdoar, recusou-se a perdoar o seu irmão. E eu ainda disse a ele: é seu irmão, perdoa-lhe. E ele disse: eu não consigo. Mas o que me chama a atenção é que esse homem vive muito doente. Ele nunca teve mais saúde, nunca mais teve saúde.
Um dia desse eu o encontrei e disse a ele: você precisa liberar perdão, você precisa viver, você precisa ter paz. E ele me disse: eu sou um homem de palavra, eu disse que não vou perdoar. E eu mostrei para ele em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, que quem não perdoa não é perdoado, que para receber perdão é preciso liberar perdão. Aquele homem disse que ainda não conseguiu perdoar, mas está muito enfermo, e qualquer dia desses ele partirá para a eternidade. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte do que morre, mas Deus quer que essa pessoa se arrependa, que essa pessoa tenha vida e vida abundante. O que nós estamos fazendo com a nossa alma, com o nosso coração? A palavra de Deus em Isaías 55, versículos 6 e 7 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso é em perdoar. O Senhor quer perdoar a mim, quer perdoar você. O Senhor quer nos perdoar, porque Ele é longânimo, misericordioso, Ele é abençoador, e nós precisamos de vida. Lembro-me que há uns 3 anos fui procurado por um servo de Deus que caiu em transgressão, escondeu a sua transgressão, e ele estava sofrendo, ele estava muito aflito. E em determinado dia tudo foi descoberto, e ele então pôde abrir o coração, e ele queria dizer para todo mundo que ele havia pecado. E ele disse que quanto mais ele contava, quanto mais ele falava, mais paz e alegria ele sentia. Ele diz: pastor, eu preciso falar do meu pecado, porque quanto mais eu falo do meu pecado, mais alegria eu sinto na minha alma, porque eu tenho convicção do perdão de Deus. E ele falou comigo com tanta alegria. Ele disse: eu escondi, mas agora todo mundo sabe, e eu agora tenho paz. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13 está escrito: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E segundo Jeremias, de que forma nós vamos achar o Senhor? Na oração. Na oração. Ah, mas eu tenho dificuldade para orar. Então começa orando pouco. Entre orar nada e orar 5 minutos, é muito melhor os 5 minutos. Porque nós vivemos num tempo que não temos tempo. A gente corre, levanta cedo, deita tarde, mas a gente precisa tirar tempo, nem que seja de madrugada. Há um ditado popular nas igrejas que de madrugada a fila é menor, mas com Deus não tem esse problema de fila. A questão é, nós estamos dispostos a tirar 1 hora da nossa madrugada para dobrar os joelhos e falar com o Senhor? Porque se nós tivermos, o Senhor estará presente, Ele nos ouvirá. A sua palavra diz isso. Em Oséias capítulo 6, versículo 13 diz: e então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Ou seja, se nós buscarmos ao Senhor, Ele será achado de nós. Se buscarmos o Senhor, Ele virá até nós. Queridos, busquemos ao Senhor. Busquemos ao Senhor
comecei a fazer um novo estudo sobre a oração. Queridos, não há outra maneira de nós vencermos as nossas pelejas, de vencermos a nós mesmos, a não ser na oração, no jejum, no quebrantamento. A palavra de Deus diz em Ezequiel: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E rasgar o coração não é fácil, mas é preciso. Rasguemos os nossos corações diante do Senhor. Em Atos capítulo 17, versículo 27, está escrito: para que buscasse ao Senhor, porventura, tateando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artífice e imaginação dos homens? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Na verdade, queridos, nós temos que buscar ao Senhor, ainda que porventura tateando. O que é tatear? Ainda que apalpando, ainda que começando. Por isso eu disse que é muito melhor orar 5 minutos do que não orar nada. Nós temos é que começar a falar com Deus, começarmos a colocar as nossas questões diante de Deus. Nós temos que começar. Pedir a graça de Deus, apresentar as nossas causas diante de Deus. Tempo desse, dando uma ajeitada, uma papelada lá em casa, eu encontrei uma carta que a minha esposa tinha feito para Deus em 1994. E ela escreveu uns 20 itens que ela queria que Deus fizesse na vida dela. E mexendo nessa papelada, chamei-a e mostrei, e a gente foi ler, e para a glória de Deus, todos os itens daquela carta tinham se cumprido na nossa vida. E eu me lembro, que muitas vezes ela orava com aquele papel aberto assim, e colocava no chão, e colocava o rosto no chão, em cima daquele papel, dizendo Senhor, e ela ficava lendo aquilo que ela queria que Deus fizesse para ela. Entre esses pedidos estava tirar a carteira de motorista, dirigir. Gente, ela dirigia, ela viajava sozinha. E dia que eu chegava em casa, cadê ela? Ela foi para Cocalzinho, foi não sei para onde, foi. Ela ia para Goiânia. Aqueles 20 pedidos, todos foram cumpridos. E a gente nem se deu conta. Quando a gente leu aquela carta para Deus, tudo aquilo que estava escrito foi realizado. A oração vale a pena. A oração vale a pena. Nós é que precisamos voltar para Deus. É dever de todo cristão buscar a Deus. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 29 ao 31 está escrito: e então ali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscarem de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando a gente decide buscar a Deus, a gente o encontra. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Deus é Deus de promessa, mas é Deus que cumpre. Se você buscar, você vai encontrar, você vai achar, quando buscardes de todo o coração.
Coloquemos a nossa alma na presença de Deus. Queridos, eu tenho colocado esta igreja na presença de Deus. A palavra de Deus diz em Salmo 105, versículo 4: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Em 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar. Aqui está dizendo buscar a sua face continuamente. Depois manda orar sem cessar. Nós precisamos, na verdade, ter comunhão com Deus, buscar a sua presença e viver na presença dele. Precisamos viver na presença de Deus. Nós dependemos disso. Deus é o que Ele é, mas nós sem Ele não somos nada. Deus é Deus e continuará sendo Deus. Mas nós dependemos dEle. Ele é a nossa força. Ele é Deus de misericórdia. Ele é Deus que age. E é dever nosso de buscar sua presença. Oséias capítulo 10, versículo 12 diz: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. É tempo de buscar ao Senhor, até que a justiça se cumpra sobre vós. Precisamos buscar sua presença. Precisamos sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. O Espírito Santo, Ele nos capacita. O Espírito Santo, Ele nos vivifica. Ele nos dá graça, nos dá ousadia. Precisamos buscar a face do Senhor continuamente, porque se nós buscarmos, nós o encontraremos. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 11, versículo 10, Jesus diz: porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Se você bater na porta, a porta vai abrir. Se você pedir, você vai receber. E Jesus dá como exemplo aquela viúva insistente do juiz iníquo, que ela batia na porta do juiz, ela insistia com o juiz, ainda que ele não temia homem algum, ele julgou a causa daquela viúva, por causa da insistência. Quanto tempo você tem insistido com Deus? Não desista da tua causa. Não desista da tua causa. Continue batendo na porta, ela vai se abrir. Continua buscando, porque você vai achar. Vai batendo, buscando, porque a vitória virá. Foi o Senhor quem prometeu e Ele não falha. A palavra dele não volta vazia, mas antes cumpre o que lhe apraz. Se o Senhor lhe prometeu, Ele vai honrar, porque Ele é Deus. Ele não desiste de nós. Nós muitas vezes é que desistimos dele, mas Ele continua sendo Deus. Nós não podemos desistir, queridos. O próprio Jesus disse em João 10:10: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Precisamos de vida abundante, e só o Senhor pode nos dar esta abundância de vida. As pessoas estão desistindo de viver. As pessoas estão suicidando aos horrores. A depressão nunca atingiu tanta gente como agora. Os transtornos nunca estiveram em alta como estão agora. E então nós, enquanto igreja,
precisamos buscar em Deus a vitória para nós e para estas pessoas. As pessoas estão se desesperando, estão desistindo, as pessoas estão surtando. Mas quando nós estamos em Deus, Deus nos capacita, Ele nos enche com a sua presença, e a gente atravessa o mar das dificuldades com alegria e em paz, com paz no coração. Porque buscar a Deus e viver fala de oração. Salmo 66, versículo 20 diz: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Deus não rejeita a oração. Tem até um hino, né? Deus não rejeita a oração. É o Salmo 66, versículo 20. Se você tirar um tempo para falar com Deus, esse tempo conta. Deus vai te ouvir. Buscar a Deus fala de arrependimento. Eu tenho um estudo pronto sobre arrependimento, mas não dá para falar hoje. Em Mateus 9, versículo 13, ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, a mudança de vida, a mudança de atitude. Acompanhei um caso há muitos anos, que uma pessoa pecava, traía o cônjuge, e quando terminava o ato, ela chorava de arrependimento. Mas na outra semana ia de novo, e todas as vezes chorava, mas ia de novo. Remorso não resolveu o caso daquela pessoa. O que aquela pessoa precisava, necessitava, era de arrependimento, era mudança de vida, era mudança de atitude. Muitas vezes precisamos mudar a nossa atitude. Buscar a Deus fala de perdão. Mateus 6, 14, 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Para ser perdoado, precisamos perdoar. E não é fácil perdoar. Perdoar quem pisa no pé é fácil. E na Bíblia cita caso de homens que mataram porque pisaram no pé. Perdoar é quem ofende, é quem maltrata. Precisamos liberar perdão para que tenhamos vida. E buscar a Deus fala de renúncia. Tito capítulo 2, versículo 11 ao 3, que diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Querido, nós precisamos renunciar tudo aquilo que nos faz mal, que faz mal à nossa vida física, à nossa vida espiritual, que faz mal à nossa comunhão. A gente precisa rasgar o nosso coração. E rasgar o coração, queridos, é fazer aquilo que Deus quer que façamos, é reconhecer que precisamos dar marcha ré de vez em quando. Uma vez eu ouvi um pastor falando disso. Já imaginou se o carro não tivesse marcha ré? Como é que você ia fazer na sua garagem? E ele comparava com a nossa vida. Há momentos que a gente precisa fazer uma introspecção, olhar para dentro de nós e ver aonde a gente precisa consertar, aonde a gente precisa reparar.
é nesse sentido que ele fala da marcha ré do carro. Aí é quando a gente renuncia o nosso próprio ego e diz: eu preciso fazer assim. Aí a gente faz, a gente pede perdão, a gente conserta. Já imaginou se um carro fosse só para frente? Muita gente tinha que abandonar o carro na rua. Por isso que tem marcha ré, que é para você fazer manobra, para você poder voltar um pouco e depois seguir adiante. Às vezes precisamos voltar um pouco atrás, rever e seguir adiante. A palavra de Deus também, dentro de buscar a Deus, fala de renúncia, e no Salmo 24, versículo 6 diz: e esta é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Salmo 24, versículo 6. Nós precisamos ser a geração daqueles que buscam a face do Senhor. Porque quando buscamos a face do Senhor, a igreja que busca a face do Senhor tem avivamento. A igreja que busca a face do Senhor tem despertamento. A igreja que busca a face do Senhor tem vida, e vida abundante. Então, queridos, busquemos a presença do Senhor. Vamos renunciar um pouco das nossas coisas do dia a dia e vamos tirar um tempo com Deus a sós. Tirar um tempo a sós. Muitas vezes, queridos, quando a casa está muito cheia, de repente até o banheiro serve para você ter um tempo a sós com Deus. Tire um tempo com Deus. Seja na sua casa, seja no seu transporte, seja no ônibus, seja no metrô, para quem anda, seja onde for, tire um tempo com Deus. E para encerrar, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Glória a Deus. Queridos, para concluir, buscar ao Senhor e viver fala de comunhão através da oração, de arrependimento, de perdão, de renúncia, mas sobretudo fala de vida com Deus. Deus nos abençoe. Amém e amém. Glória a Deus.